meditar com os irmãos rapidamente aqui, exatamente nesse tema, o passaporte da salvação. Eu queria te convidar para ler a Bíblia Sagrada. Eu queria que você tomasse a Bíblia na tua mão, colocasse ela na tua mão, e nós vamos ler a primeira epístola de Coríntios, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O capítulo é de número 6. Eu queria te convidar para ler esse texto. 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 a 11. Ele está projetado ali, ó. Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Eu gostei dessa tradução. Alguns de vocês foram assim, contudo foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Eu queria convidar, eu pedi a José para voltar versículo 9 ali, versículo 10, por favor. Aqui nós temos um texto. E eu queria que você acompanhasse com a sua Bíblia nas mãos para lermos alguns textos aqui nessa noite. E esse é o primeiro texto. E essa aí é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho aparentemente parece que a princípio é uma má notícia, né? Porque nós temos aqui uma lista de pessoas que a Bíblia diz que não entrarão no reino de Deus. Ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, esses não herdarão o reino de Deus. Aparentemente parece que é uma má notícia. Aparentemente parece que ali nós temos uma lista de persona não grata nos céus, no reino de Deus. Aparentemente parece que Deus não gosta desse tipo de gente, mas eu posso garantir para você que não é isso. Não existe persona não grata no reino de Deus. Não existe. Quem lembra aqui, esteve aqui, caminhou com a gente nos poucos tempos que caminhamos aqui na escola bíblica, viu eu falar várias vezes a leitura bem acurada do texto, e a leitura de não isolarmos um versículo sozinho, mas lermos o contexto, ou seja, o versículo anterior e o versículo posterior, para que possamos entender a mensagem. Nós temos um grande problema hoje, é que se isola muitas vezes o texto, e quando a gente se isola, lendo esse texto sozinho, não parece que tem aqui uma lista de pessoas que Deus não quer. Não parece para nós que existe um grupo aqui que Deus rejeita e que Deus não aceita no seu reino. Se lermos somente esse texto, e quantas pessoas fazem isso, usam este versículo isolado e passam uma mensagem que não é a mensagem do texto. Aqui diz, o versículo 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o
reino de Deus. No versículo 10 diz que nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus. Mas aí vem a boa notícia no versículo 11: mas assim eram alguns de vós. Vocês também uma hora foram ladrões, caluniadores, sodomitas, injustos. Vocês eram assim, mas foram lavados. Aleluia. Mas foram justificados, mas foram santificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Espírito de nosso Deus. Aqui o apóstolo São Paulo está dizendo para aquela igreja que essas pessoas não herdarão. Mas existe aqui um segredo muito grande. Aqui ele está dizendo que alguns de vós foram assim, mas tem um segredo. E tem uma palavrinha aqui que eu queria conversar com os irmãos nesta noite. O reino de Deus é feito de êxito. Por isso que eu digo para você, aqui não está uma lista que Deus não aceita. Aqui não está uma lista de pessoas que não serão alcançadas ou que não podem ser alcançadas pela graça de Deus. Aqui está uma lista de pessoas que Deus aceita, e muitos de nós eram assim. Todos nós aqui, sem exceção, todos nós somos um ex de alguma coisa. Alguns é ex-ladrão, alguns é ex-alcoólatra, alguns é ex-avarento, e ex, porque o reino de Deus é feito de ex. Só tem um segredo, e a palavrinha é lavados. Só não entra no céu, no reino de Deus, aqueles que se recusam a lavar. É Deus. Porque o passaporte para o reino de Deus é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Então percebe que não é sobre tipos de pessoas. Percebe que não é sobre um ou outro. É sobre o sangue de Jesus. É sobre ser deixado ser lavado pelo sangue de Jesus. Porque só o sangue de Jesus pode nos garantir o direito de entrar na cidade celeste pelas portas. Somente o sangue de Jesus pode santificar, pode lavar, santificar, justificar e fazer do homem, aquele que é o pior dos pecadores, o direito de entrar na cidade pelas portas. Então, não ficarão de fora pessoas simplesmente por causa dos seus pecados. O que ficarão de fora simplesmente são aqueles que não quiseram ser lavados no sangue de Jesus. É Deus. Porque o sangue nos garante a liberdade e o direito. Eu queria te convidar para ler alguns textos comigo. Você se lembra muito bem, vou citar aqui, lá no Evangelho de João, no dia da Páscoa, nesse dia, quando Jesus estava comendo a Páscoa com seus discípulos, ele fez o quê? Ele pegou uma vasilha de água, uma bacia, e começou a lavar os pés de um por um. Está lá no Evangelho de João, para você observar, caso você queira ler, capítulo de número 13, versículo de 8 a 10. Jesus começa a lavar o pé dos seus discípulos de um a um. Mas quando ele chega em Pedro, Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma me lavará os pés. Eu não, Senhor. E Jesus responde assim para Pedro: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro então responde: Senhor, então não somente os pés, mas pode lavar o corpo, a cabeça, pode lavar tudo. E Jesus responde para Pedro assim: Pedro, você não precisa, Pedro, que eu te lave a cabeça e o corpo, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho vos dito.
eu lave apenas os teus pés. Mas escuta o que Jesus está dizendo aqui. A palavra dele é que nos lava os pecados. Existe uma lavagem pela palavra, que a Bíblia diz. E essa lavagem pela palavra, ela acontece na nossa vida quando a gente aceita a fé. Ela é de uma vez por todas e definitiva. Uma vez você aceitou Jesus, quando faz o apelo, se você quer aceitar Jesus, você não precisa aceitar de novo. Você não precisa vir de novo. Você já batizou, você não precisa se batizar de novo. Jesus disse que é preciso apenas os pés, sabe por quê, irmãos? Porque os pés nos diz que ainda nós estamos nesse mundo de pecado, apesar de já sermos lavados por Jesus, frequentemente estamos pisando nesse mundo, e frequentemente temos que voltar para Jesus arrependido e confessar os nossos pecados. Mas Jesus disse: vós estáis livres pela palavra. Mas eu queria te convidar para ler um outro texto, que está lá no livro de Efésios, capítulo 5. Quem pode ler aí para mim? O livro de Efésios, capítulo 5, e o versículo 21. Efésios 5 e 26, por favor. Diz assim a palavra de Deus: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. O apóstolo Paulo está falando aqui da igreja. Ele está falando das mulheres, dos maridos, como devem se portar, e fazendo um paralelo entre a figura do marido e da esposa com Cristo e a igreja. E aí ele vai dizer que a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja o é a Cristo. Mas ele vai dizer para o marido que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo purificado pela palavra, pelo lavar da água, por meio da palavra. Percebe que aqui está a mesma coisa que Jesus disse para Pedro lá: vocês não precisam ser lavados de novo, porque você já está limpo pela palavra. Aleluia. Então a primeira coisa é: a palavra nos limpa, a palavra nos santifica. E é por isso que só aqueles que se deixam lavar por Jesus poderão entrar no reino de Deus. Não deixarão de entrar simplesmente porque é sodomita, porque é ladrão. Até porque, irmão, em toda a história Jesus sempre trabalhou com os piores. Eu disse aqui que todos nós somos um ex. Mas olha para a Bíblia. A história é feita de ex. Jacó, o cara trapaceiro, o cara mais trambiqueiro, mais enrolado, mais sem vergonha do que Jacó, a gente desconhece. Mas Deus escolheu Jacó. E Jacó é o pai da nação de Israel, junto de Abraão. Deus escolheu, disse aqui, Moisés. Mas quando Deus chamou Moisés para ir lá no Egito tirar o povo, Moisés tinha fugido do Egito porque tinha cometido um assassino. A Bíblia diz que os assassinos não entrarão no reino dos céus. Mas ali está Moisés. Depois ele conheceu o Senhor, e Deus o comissionou para ser o grande líder de Israel, um ex-assassino. O que não dizer de Raabe, uma prostituta, que Deus a transformou em uma mulher virtuosa? Por que não dizer de Davi, um homem que cometeu grandes pecados, um homem que cometeu adultério, assassinato, que mentiu,
que fez tantas coisas, mas é o homem segundo o coração de Deus. Mas para te encantar ainda mais, foram os seus olhos. Nós vemos aqui que os injustos, que os roubadores não herdarão no reino dos céus, não é verdade? Lembra que a gente leu aqui, quando lemos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, aquela lista, e no final daquela lista está roubadores. Roubadores não entrarão. Mas vamos seus olhos comigo lá para aquele monte Calvário, no dia da crucificação de Jesus. Jesus estava na cruz do meio, entre dois roubadores, entre dois ladrões. Mas eu te convido para observar essa cena. Está Jesus na cruz do meio, um ladrão de um lado, um ladrão do outro, e está lá zombando de Jesus. Não és o Filho de Deus, desta cruz, salva a ti e a nós. Está zombando, está dizendo, mas um de repente se arrepende, e ele se volta para Jesus. Ele se volta primeiro para o seu companheiro, que está zombando de Jesus, e diz para ele assim: você não nem mesmo temes a Deus, estando sob igual condenação? Nós estamos aqui na mesma condenação que ele, mas com uma diferença. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Nós somos ladrões, nós fizemos jus a estar aqui. Nós estamos aqui porque nós cometemos os nossos crimes, mas esse aí nenhum mal fez. E aí ele volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para um roubador: hoje estarás comigo no paraíso. E está ali agora um ex-ladrão, agora lavado, santificado por Jesus na cruz do Calvário, com direito e com passaporte para entrar no céu e para habitar com Cristo por glória toda a Deus. eternidade. Mas deixa eu te contar que é uma má e boa notícia. Por isso que eu digo que não é sobre as pessoas e seus pecados, é sobre arrependimento e fé, o direito de entrar no céu. Porque dois ladrões estavam ali representados. Um naquele momento estava morrendo em seus pecados e sendo condenado, e o outro estava morrendo para os seus pecados e nascendo de novo em Cristo para a vida eterna. A diferença é que um se arrependeu. Se o outro tivesse se arrependido, não é sobre crime, não é sobre pecado. Eu posso dizer para você que não existe pecado que o sangue de Jesus não purifica. Não existe pecado que a graça de Deus não alcance. E eu ouvi uma expressão que diz que não existe lata de lixo no reino dos céus. Não existe quem Jesus não possa santificar, mas é necessário crer e deixar ser lavado pelo sangue de Jesus. Aí você me pergunta: o que eu faço então para ser lavado por Jesus? Qual deve ser a minha atitude? Bom, eu já te contei a história aqui, é tão simples como isso. É só olhar para esse ladrão da cruz, esse é o exemplo. É reconhecer os teus pecados diante de Jesus. É reconhecer que Jesus é santo, suficiente e único, que pode salvar você dos seus pecados e te dar a vida eterna. É olhar para Jesus, sinceramente dizer: eu sei que eu tenho os meus pecados, como aquele ladrão disse: eu estou aqui justamente porque os meus atos merecem. É Deus. Mas olhar para Jesus e dizer: mas tu és santo, Senhor, perdoa os meus pecados e lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Esse é o segredo. Os que ficarão de fora no dia do juízo
juízo de Deus, não ficarão porque Deus não os quer ir lá. Muito pelo contrário, no dia do juízo, Deus os chamará e dirá para ele: quantas vezes você ouviu o Evangelho, mas você nunca quis crer? Quantas vezes os meus servos bateram na sua porta, dizendo: arrependa do seu pecado, creia em Jesus Cristo para a salvação, e você disse que não precisava, que estava tudo bem? Não é sobre pecado que Deus não perdoa, é sobre pecadores que não se arrependem e não querem se render a Deus. A primeira epístola de São João, o capítulo 1, o versículo 8 a seguir, diz assim o apóstolo São João, ele disse que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esse é o versículo 8, 1 João 1:8. O versículo 9, ele já dá o segredo. No versículo 9 ele diz: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Purificar é a palavra, lavar, purificar de toda injustiça. Está vendo que essa palavra está sendo repetida às vezes em vários textos? O versículo 10 da primeira epístola de São João ainda é mais intrigante, porque ele continua dizendo assim: se dissermos que não temos cometido pecado algum, fazemos-no mentiroso. O que o apóstolo São João está dizendo é que se dissermos que não somos pecadores e que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Mas essa narrativa de João continua, porque no capítulo 2 ele continua dizendo assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Capítulo 2, versículo 1. Agora o capítulo 2, versículo 2 diz: mas se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o versículo 3 diz: e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. O segredo que João nos diz é que nós precisamos chegar para Jesus, confessar os nossos pecados, reconhecer as nossas mazelas, reconhecer os nossos pecados e confessá-los diante de Jesus. Eu vou caminhar para encerrar, mas eu queria te chamar a atenção para alguns outros textos aqui. Você lê 3 textos comigo para a gente encerrar. E eu queria que alguém abrisse para mim o Salmo de número 51. Você que pergunta assim: pastor, irmão Orle, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo acessar esse lavar de Jesus? Então nós já lemos aqui que é confessar. E você lembra que eu citei aqui um homem chamado Davi? Davi pecou demais, né? Davi cobiçou a mulher do seu próprio amigo e tramou a morte dele para ficar com a mulher dele, sendo o rei de Israel. Você quer um cara pior que esse aí? Mas escuta, não é sobre pecar. Davi morreu sendo um homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu esse pecado terrível. Pecou contra o seu amigo, pegou a mulher, adultério, a mulher do seu amigo, tramou a morte dele na calada, assassinato. Mas um dia Davi reconheceu os seus pecados. E eu queria que alguém lesse em voz bem alto o capítulo 51, versículo 1 e 2 para mim, por favor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então aí está Davi dizendo, esse salmo é interessante, eu queria que você marcasse esse salmo na sua casa. Lê com atenção, como falamos aqui na escola bíblica, leia as palavras, medite nelas. Você vai ver algo impressionante. Davi está dizendo assim, que pecou. Você vai ver muitas vezes Davi dizendo assim: reconheço, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. E aí Davi vai comparando a sua condição de pecador, reconhecendo os seus pecados. Reconheço, diante de mim está o meu pecado, diante de mim as minhas transgressões, meu pecado, minhas transgressões. Mas ele vai fazendo um paralelo com Deus. O meu pecado, a sua misericórdia, as minhas transgressões, a tua benignidade, os meus pecados. Ele vai dizendo meu. Sabe como confessar pecado diante de Deus? Confessar pecado diante de Deus não pode ser terceirizando. Se Davi chegasse diante de Deus e falasse assim: mas também o senhor sabe, né, que a mulher foi dando mole lá, né? Tomando banho daquele jeito no lugar que eu podia ver. Eu não tenho culpa, eu sou homem, né? A carne é fraca. Não é assim que se confessa pecado. A confissão precisa ser verdadeira, rasgar o coração e reconhecer: Senhor, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Davi usa essa expressão no Salmo: o que é mal aos teus olhos? Eu transgredi, eu pequei, eu sinto o meu pecado, as minhas transgressões. Mas o interessante é que o irmão leu aí, quando ele fala assim: Senhor, segundo a sua misericórdia, apaga as minhas transgressões e lava-me do meu pecado. Mais abaixo ele usa ainda dizer: lava-me com isopo e ficarei limpo, e ficarei purificado. Diante de Deus temos que chegar e falar: Senhor, eu sei que meus pecados são horríveis. Senhor, eu sei o quanto é horrível o meu pecado, mas se existe misericórdia para o principal dos pecadores, Senhor, aceita este pecador arrependido aos teus pés de luz. Aleluia. Amém, e quando Jesus. a gente faz isso, Ele purifica-nos de todo o pecado. Ele lava os nossos pecados. Amém, Jesus. Porque esta é o passaporte, o sangue de Jesus, o lavar de Jesus é o passaporte que nos garante entrar no céu. Agora vamos para mais 2 textos aqui, só para a gente encerrar. No livro de Apocalipse, esses 2 textos, o capítulo de número 7, o versículo de número 13 até o versículo 18, do livro de Apocalipse. É sobre isso. É sobre se lavar. O sangue de Jesus, Cordeiro de Deus, que foi imolado pelas nossas vidas, é o passaporte. E não existe pecado que esse sangue não lava. Não é sobre pessoas ou sobre pecado, é sobre ser lavado no sangue de Jesus. Aleluia. Capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: e estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vêm? E a resposta, versículo 14: e eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sal, nem calma alguma cairá sobre ele,
porque o cordeiro estará no meio do trono, o apacentará, e lhe servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Aleluia. Sabe quem estará no céu? Pecadores horríveis, que lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Capítulo de número, para encerrar aqui, capítulo de número 22, o final da Bíblia. Esse é o final, esse é que encerra, praticamente o encerramento da Bíblia. Capítulo 22, versículo de número 14 e 15, que nós vamos ver. E olha que aqui existe, em Apocalipse existe uma outra lista. Como eu disse, aparentemente parece, mas agora você já entendeu o Evangelho. E você não sabe que é sobre pessoas e sobre pecado. Existe uma lista dos que ficarão de fora. Mas olha aqui o versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar nas cidades pelas portas. Glória a Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. É Deus, aleluia. Sabe por que esses ficarão de fora? Não é os que cometem simplesmente porque cometeram imoralidade sexual. Davi também cometeu. Não é só porque são assassinos. Davi também foi um. E como lemos aqui, tais também foram alguns de vós, mas vos lavastes, mas vos santificastes, vos purificastes no sangue, na palavra de Jesus Cristo. O versículo anterior que lemos aí diz que bem-aventurado os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade. Esses entrarão, porque o passaporte é o sangue de Jesus. Aleluia. Eles só entrarão, não entrarão porque são perfeitos, não entrarão porque nunca cometeram pecado, não entrarão por sua justiça própria, não entrarão pela sua religiosidade, não entrarão pelas suas boas obras, entrarão porque foram lavados no sangue de Jesus, que é o passaporte que nos dá direito a entrar na cidade. Aleluia. Pelas portas. Glória a Deus. E os que ficarão de fora não ficarão simplesmente por causa de seus pecados, mas ficarão porque não lavaram-se no sangue de Jesus. É Deus tremendo. Existe um sangue eficaz para qualquer pecador. Existe um sangue poderoso, capaz de purificar qualquer pecado e tirar qualquer mancha. Existe um sangue poderoso para transformar a sua vida. Existe um sangue poderoso para te guardar do juízo, da aflição, assim como guardou lá no Egito. É o Aleluia. sangue de Jesus. Glória a Deus. O que nós precisamos fazer hoje é nos estender aos pés da cruz e dizer: Senhor, pelo teu sangue, lava os meus pecados, Aleluia. para que eu possa entrar na cidade pelas portas. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Sim, Deus. Na minha pequenez, Senhor, na minha insignificância, nas minhas limitações, ó Deus, eu entreguei que o Senhor me deu. Sim, Deus. Pai, mas eu posso falar aos ouvidos, mas é o teu Espírito quem pode levar ao coração. Deus, a tua palavra foi exposta aqui. Acredito que com clareza, acredito, Senhor, que foi exposta. Agora, Senhor, não existe inocentes aqui. Senhor, todos nós agora estamos conscientes da nossa responsabilidade diante do Senhor. E naquele dia do juízo, não poderemos falar: Senhor, mas eu não sabia,
Hoje sabemos, ó Deus, o teu sangue é poder para transformar a nossa vida. Senhor, pelo teu sangue, hoje, Senhor, nós nos curvamos diante da tua cruz. Reconhecemos as mazelas, os pecados que temos e o poder do teu sangue para nos purificar, para nos transformar. Senhor, como lemos aqui, tais éramos nós, ó Deus, roubadores, sodomita, mas a lavagem do teu sangue nos transforma em outra pessoa. Sim, o Deus. teu sangue é poderoso para nos transformar, para mudar e para transformar a nossa vida, Senhor. Sim, Jesus. Não queremos ser como somos, mas queremos ser transformados a cada dia pelo poder do teu sangue até aquele dia final. Pai, nós cremos no teu sacrifício, nós cremos que o Senhor fez o sacrifício substitutivo, morreu no nosso lugar para que o teu sangue pudesse nos otorgar o direito. O teu sangue é o passaporte que nos dá o direito à vida eterna. Senhor, por nós mesmos reconhecemos que nós não temos dignidade suficiente para entrar pelos nossos próprios méritos. Por isso nos rendemos a Ti, ó Deus, e ao poder do Teu sangue que nos purifica e nos torna dignos diante de Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia!